Bom, uma pergunta? Começar? Você pode fazer uma revisão da aula passada? Eu não peguei muito bem no final. Aquela mais propriedade que você falou, mas não é ela não entrou mais dentro. Propriedade. Quer dizer, eu não me lembro mais onde eu terminei na aula passada, mas falei de espaço de dimensão e aí tirei uma série de propriedades. É isso que você quer ver? Quer dizer, a gente provou o seguinte. Lema fundamental, né? A gente supõe que o 1, o N geram um certo subespaço E e que V1, Vm são linearmente independentes. Então, M é menor ou igual a N, e 2, podemos substituir M dos U's pelos V's de forma daí resultante que tem N elementos também gera quer dizer, isso é aquele resultado que era assim, né? Você tem aqui os caras que geram o 1, o N, então aqui é a casa dos geradores. Geradores supremos. Então, cada um tem a sua toga aqui, quer dizer, tem N togas aqui, mas ninguém é dono de nenhuma toga, mas quando eles aparecem vestidos de épsilon. Tá? São variáveis que você tem aqui. Então, aí, a ideia era o quê? Chega o V1, quer dizer, o que eu quero fazer? Eu quero tirar M desses caras aqui, substituir por esses aqui e continuar gerando espaço. Então, chega o V1 e o que a gente sabe? A gente sabe que ele é igual a T1 epsilon 1 mais Tn epsilon n. Cada um desses é um dos U's aqui. Né? Aí, como esses caras são linearmente independentes, nenhum deles é zero, porque zero é combinação linear dos outros. Então, esse cara daqui é diferente de zero.
Então, existe um I, né? Existe um TI diferente de zero. Então, você pode fazer menos TI epsilon I igual a T1 epsilon 1 menos V1 mais Tn epsilon n, divide por menos TI e você obtém epsilon I igual a menos T1 sobre TI mais 1 sobre TI V1, que é tudo menos, né? Então, menos Tn sobre TI epsilon n. Então, aqui dentro dessa toga está um dos U's. Então, um dos U's pode ser obtido dos demais e mais o V1. Então, se eu tirar esse U, né, tirar esse U aqui, um certo UI aqui, não importa qual, e colocar aqui o V1, e aqui ficam U's, são N menos 1, são os que sobraram. Com esses caras, eu tenho todos menos esse daqui. Mas com esses aqui, eu reconstituo esse, e uma vez de posse dele e dos outros U's, eu gero todo mundo. Claro? Tá legal ou não? Você pode dar um exemplo? 3, caso tenha. Vai 3? Tá bom. Vamos dizer assim, você tem aqui 1 é igual a 1, 0, 0, mais 0, 1, 0, mais 0, 0, 1. Tá? Então, eu posso, nesse caso, eu posso escolher qualquer um aqui. Vou escolher esse aqui. Então, menos 0, 1, 0 é igual a 1, 0, 0, menos 1, 1, 1, mais 0, 0, 1. Aqui nem teve muita graça, né? Vou botar assim, vou botar 2 aqui. Tá? Para ficar 2 aqui. Vou botar aqui menos 2. Então, aí agora esse cara, né? 0, 1, 0 é igual a menos meio do 1, 0, 0, mais meio do 1, 1, 1, menos meio 0, 0, 1. Então, a ideia é essa. Com esses 3 aqui, eu reconstituo esse. E com esse, claramente eu gero o R3. Então, com esses 3 aqui, eu gero o R3. Tá bom? Devia ter um fundo. A universidade devia ter um fundo. Cada vez que um aluno fizesse uma pergunta, ele deveria receber pelo menos um almoço grátis no bandejão, uma coisa assim, porque é uma contribuição importante. Não, pelo menos os colegas deviam se cotizar e pagar o almoço dele. Aí já seria num lugar mais caro. Aliás, o melhor é o bandejão. Né? Comecei a comer lá por economia, agora estou comendo porque é melhor. Bom, então é isso. Primeiro passo. O segundo passo tem um detalhe importante que é o mesmo para o caésimo. Então o V1 está todo feliz, ele agora é um dos geradores supremos e o I foi aposentado. Agora chega o V2. A regra aqui da Casa dos Geradores Supremos é que o último que entra, o último que chegou, ganha a primeira toga, o penúltimo a segunda e assim sucessivamente. Então o V2, né, ele vai ser igual a T1 epsilon 1 mais T2 epsilon 2 mais Tn epsilon n. Esse cara daqui é o V1.
Então, mesma coisa, ele é diferente de zero. Então, algum desses três aqui tem que ser não nulo. E eu posso colocar ele no lugar do que tiver o T não nulo. Mas eu não quero colocar o V2 no lugar do V1. Porque aí troquei 6 por meia dúzia. O V2 entra, mas o V1 sai. Eu quero colocar todos os Vs aqui dentro. Então, eu preciso garantir que algum desses aqui seja não nulo. E isso é muito simples, por quê? Porque se todos esses fossem nulos, o V2 seria múltiplo do V1. Mas os Vs são linearmente independentes. Tá? Então tem um T aqui que é não nulo, e aí o V2 entra, fica aqui n-2, o V2 vai para cá, o V1 vai para cá. Aí quando chegar... Então, eu vou fazendo isso. Enquanto não acabar... eu vou ter aqui epsilon 1, epsilon k, epsilon n, e aqui entraram V1 até VK, e aqui os U's, n menos k. Esses aqui estão aqui, são os últimos que entraram. Se ainda tem por exemplo, não pode ter acabado, vamos dizer, não pode ter entrado todos aqui e ter sobrado um V lá. Porque vamos dizer, se entram todos os M's e ainda sobra alguém lá, se entram K aqui e ainda sobra o cara aqui, mas K igual a N, quer dizer, aqui não sobrou mais nenhum U, o que acontece? Esses K primeiros aqui vão gerar todo mundo, e aí o VM vai ser combinação linear deles. Então, não pode acontecer isso. Quer dizer, enquanto tiver M aqui, enquanto tiver cara sobrando aqui, tem U aqui. Então, isso mostra, né, que o N é maior ou igual que o M. E, enquanto tem U aqui, eu posso fazer a mesma coisa, né? Eu posso chegar aqui, vir até o TK, epsilon K, mais TN, epsilon N. Esses aqui são V1 até VK, estão aqui. E aí entra aqui o VK mais 1. Esse VK mais 1 não pode ser combinação linear desses, então tem algum aqui que é não nulo. E aí ele entra no lugar de um daqui. E assim eu vou colocando um a um, até esgotar todos os M's aqui. Aí de duas umas, ou M é igual a N, ou ainda sobraram alguns U's aqui. Só não pode faltar U e sobrar M lá. Tá? Porque vamos dizer, independente de qualquer raciocínio anterior, esse processo se esgota, né, ou quando acabam os M's, ou quando acabam os V's, ou quando acabam os U's. Se os U's acabarem primeiro, significará que, quer dizer, N menor que M, então tem N caras aqui que vão gerar todo mundo, e o VM ainda vai ser gerado por eles, não pode. Então os U's não podem acabar primeiro. No máximo acaba junto, ou então os V's acabam primeiro. Então, N é maior ou igual que M e a gente pode substituir todo mundo. Então, é isso. Bom, por que esse lema é fundamental? Bom, ele é fundamental primeiro porque ele é lindo, né? Segundo porque ele não exige nenhum conhecimento de nada, nem de sistemas lineares, nem de nada, é uma coisa só das propriedades básicas dos vetores. E segundo que ele demonstra tudo. Né? Por exemplo, a gente tem um subespaço, né? Então, digamos que é um subespaço. Aí a gente diz que uma base de E, base de E, é um conjunto de vetores, né, que
gera e é linearmente independente. Isso significa o quê? Que todo vetor, quer dizer, digamos que esses caras aqui sejam uma base, né? ε1, εk, base de E. Então, todo vetor, vamos dizer, esse aqui, base de E. E V, um vetor em E. No meu subespaço. Então, eu digo que eu posso pegar o V, primeiro, ele gera. Então, ele é T1, ε1, mais TK, εk. Segundo, é que se V for igual a S1, ε1, mais SK, εk, então, S1 é T1, S2 é T2 e SK é TK. Quer dizer, só tem uma maneira de escrever o V como combinação linear desses caras. Isso é importante porque a base é uma espécie de chave para associar os vetores de E a K-uplas. Eu vou representar um vetor de E como uma K-upla. Pensa sempre na ideia de arquivos. Quer dizer, você tem um arquivo é uma coisa que tem N dados, está em Rn, ele tem N números. Se você conseguir mostrar que ele está num subespaço de dimensão K, então você tem K caras que fazem isso. Então, cada elemento do seu subespaço pode ser guardado por meio dessa chave, que são esses caras aqui, e de K números. Porque ele se escreve como uma combinação linear desses caras e de maneira única. Então, tem dois caras de Rn que vão no mesmo. Né? E, bom, por que isso? Né? Porque se você subtrair aqui, você vai ter 0 igual a T1 menos S1 ε1 mais TK menos SK εk. E se algum desses números for não nulo, você passa para o lado de lá, divide e você vai ter um cara escrito como combinação linear dos outros. Então, isso é uma base. Né? Agora, pelo que a gente viu aqui, num subespaço, né, você tem um subespaço de Rn, né, se você tem um conjunto de geradores e um conjunto linearmente independente, o linearmente independente tem que ter menos, ou no máximo, o mesmo número de elementos que os dos geradores. Como duas bases são linearmente independentes e são geradores, a de K tem menos elementos que a de K e a de K tem menos elementos que a de K. Na verdade, menos até igual. Né? Então, tem que ter o mesmo número de elementos. Então, quando você tem um subespaço vetorial, qualquer base, quaisquer duas bases têm o mesmo número de elementos. Esse número é a dimensão do subespaço. Tá beleza? Tá aqui. Mais ainda, né? Quer dizer, se você tem eu não estou escrevendo porque eu escrevi no final da aula passada, eu agora há pouco acabei de fazer o índice da primeira aula, mas a segunda aula também já está na internet, então, escrito lá. Né? Mais ainda, ó, imagina o seguinte, que a dimensão de E, que é igual a número de elementos de qualquer base de E, seja N, sei lá, K. Agora imagina o seguinte, que você tem V1, VK em E. Bom, se esse cara é o número de elementos de qualquer base de E, tem uma base, sim, aliás, seria o caso de dizer, bom, o subespaço de Rn tem uma base. Então, antes de mais nada, todo
subespaço de Rn tem base. Então, o subespaço é um conjunto não vazio que você pode somar caras, multiplicar por números e que você está sempre ali. Então, a ideia típica é um plano passando pela origem. Um plano que não passa pela origem, a gente chama de subespaço afim, porque você tem, está aqui a origem, está assim, se você pega um vetor daqui e outro vetor daqui, quando você soma, não é bem isso, mas está aqui não está mais aqui. Quando o cara passa pela origem, não. Você pega um cara daqui, outro cara daqui, soma, continua no plano. Bom, então, por que todo subespaço tem base? Eu vou distinguir tem um subespaço que só tem o zero. Um subespaço, ele é um subespaço também. Você multiplica o zero por qualquer coisa, dá zero, soma zero com zero. E depois a gente vai ter uma conversa mais lógica sobre o fato de que a base do subespaço que só tem o zero é o conjunto vazio. Então, o espaço que só tem o zero tem dimensão zero. Tem zero elementos na base dele. Mas, tirando esse, vamos pegar um subespaço que tem elementos não nulos. Então, já que ele tem elementos não nulos, pega um cara não nulo. Peguei o cara aqui. Bom, ou o espaço é formado pelos múltiplos dele, e ele é uma base, ou tem algum outro que não é múltiplo dele. Aí você pega esses dois, eles formam um conjunto linearmente independente. Aí, ou eles geram espaço, ou tem mais um, e forma um conjunto linearmente independente. Ou gera espaço, ou tem mais um. Então você vai aumentando. Só que você não pode aumentar indefinidamente pelo seguinte, porque você está em Rn. E em Rn só cabem no máximo n vetores linearmente independentes, porque Rn tem uma base, ele é gerado por n vetores. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, até 0, 0, 0, 1. Então, tem um limite superior. Então, você vai aumentando, aumentando, tem uma hora que acabou. No máximo, o seu subespaço era o Rn todo. Mas, só a observação por que imagina que você tem ε1, εk linearmente independentes, e, vamos dizer assim, εk mais 1, não gerado por ε1, εk. Então, eu disse que ε1 até εk mais 1 também, e o que isso implica, também são Li. Por que nenhum deles é combinação dos demais? Bom, primeiro, esse cara daqui não é combinação linear dos demais. Bom, suponhamos, então esse não é combinação linear dos outros. Suponhamos que algum dos outros, o εi, é igual a T1 ε1 mais TI εi de chapéu mais TK mais 1 mais TK εk mais TK mais 1 εk mais 1. Esse aqui é o chapéu, não é o manto da invisibilidade, esse aqui é o contrário, você está vendo, mas ele não está aqui. Esse cara não está. Então, imagina que isso possa acontecer. Bom, se esse cara aqui for zero, então o ε1 é combinação linear dos outros, mas eles eram linearmente independentes. Se esse cara não for zero, você passa o εi para cá
passa o TK mais 1, εk mais 1 para cá, divide por menos TK mais 1, e o εk mais 1 fica sendo combinação linear dos outros, que também não pode. Então, nem o εk mais 1 é combinação linear dos outros, nem nenhum dos outros é combinação linear desses caras aqui. Então, quer dizer, quando você tem uns caras que são linearmente independentes e acha um cara que não é combinação linear deles, então ele realmente é independente. Pode ser uma coisa óbvia, mas matemáticos preferem demonstrar o óbvio. Tem a velha piada que o engenheiro distraído acredita que todo número é primo. Todo número ímpar é primo, porque 1 é primo, bom, não é, mas tudo bem, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, então todo número não é assim, 9 não é, né? Então tem que tomar cuidado. Não, tem resultado sobre números primos, assim, tem um resultado famoso que o cara achava que era verdade, testou, e aí, sei lá, o 13, um número maior, não era, vamos dizer, era uma fábrica de números primos, né, e tal, e aí parecia que todos eram primos. Bom, então, temos isso. Então, todo subespaço tem base, porque você vai aumentando, 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 até uma hora que você não pode aumentar mais. Então, na hora que você não pode aumentar mais, significa que todos os que sobraram são combinação linear daqueles linearmente independentes que você tem. Então, digamos que você tem um subespaço e ele tem dimensão K. Agora, imagina que você tem, nesse subespaço aqui, V1, VK em E, linearmente independentes. Necessariamente, eles formam uma base. Dá para ver por quê? Não, porque você tem aqui, ó, ε1, εk, base de E. Pelo que a gente... Bom, uma das maneiras de pensar é dizer, bom, pelo que a gente viu, se esses caras não geram E, eu posso botar mais um. Posso pegar um cara de E que não é gerado por esses, e aí, pelo que eu acabei de ver, esses mais aquele formam um conjunto linearmente independente. Mas não posso ter um conjunto linearmente independente com mais de K vetores, porque esses aqui já geram o espaço. E se eu tiver V1, VK, e eles geram E, eu digo que eles também são a base. Por quê? Porque se eles não forem linearmente independentes, tem algum que é combinação linear dos outros. Esse cara eu posso jogar fora e continuar gerando. Aí eu geraria o espaço com K menos 1 e teria K linearmente independentes. O que não pode por causa do meu lema. Então, basta, né? Não é que basta ser linearmente independente para gerar, ou basta gerar para ser linearmente independente. Se você sabe que a dimensão é K, e você tem K vetores, então uma das duas condições é suficiente. E isso aqui também está dizendo, né, que se você, assim como você tendo... Se você tem um conjunto de geradores, você pode jogar fora alguns e ficar com uma base, o lema também diz que se você tem um conjunto linearmente independente, você pode acrescentar vetores até ficar com uma base. Então, isso é mais ou menos a nossa teoria. Vamos dizer, isso é o pilar do curso. Porque depois a gente demonstra quase tudo a partir daí. Bom,
Nos sistemas lineares, eu já falei, mas eu queria destacar de novo, né? Tem dois subespaços que se destacam. Quer dizer, quando você tem A1x1 mais A1nxn, AM1x1 mais AMNxn, isso aqui, né? Vamos chamar isso aqui assim de... eu estou pensando nisso da seguinte maneira, né? Você tem aqui o seu Rn, então aqui vive o seu x, que é o x1, xn, e aí você tem a transformação que leva em Rm, onde vive o A1, AM1, x1 mais xn, A1n, AMN, que é isso aqui. Então eu olho para o sistema linear, eu olho por trás dele essa transformação, que pega o x, né? Esse x daqui também pode ser pensado assim, né? Ele é x1, 1, 0, 0 mais xn vezes 0, 0, 1. Aqui é 1 n. Esses caras aqui poderiam chamar de ε1, εn. Então, tem a imagem, o conjunto, vamos dizer, o conjunto dos caras que são, vamos dizer, para os quais o sistema tem solução, são esses daqui. Porque, cara, ser solução é ele ser dessa forma. Então, o conjunto a imagem dessa transformação T aqui é o conjunto dos y pertencentes a Rm, tais que existe x pertencente a Rn com T de x igual a y. Tá? Esse aqui é o T de x. Ele é o quê? É o espaço, o espaço gerado pelas colunas de quem? Da matriz do sistema. Vou tirar os caras daqui, tirar os ais assim. Isso aqui é a matriz do sistema. As colunas são esses caras aqui. Então a imagem são os caras que são gerados pela coluna, é o espaço. Então tem um subespaço aqui importante, que é esse. Repara que ele já vem de fábrica, né, com um conjunto de geradores. Tem N vetores que geram esse espaço aqui. Possivelmente, essas colunas aqui, né, por exemplo, se você pensar assim, em R3, né, A11, A21, A12, A22, A13, A33, a minha transformação leva R3 em R2. Tá? Pega um X1, X2, X3. A23. Tá? Ele pega X1, X2, X3, leva em X1 vezes isso, mais X2 vezes isso, mais X3 vezes isso. Tem 3 vetores aqui em R2. Claramente, um está sobrando. Pelo menos um está sobrando. Então, esse espaço, imagem, ele é gerado por esses vetores, mas eles não necessariamente formam uma base. Ao contrário, se você pensar um sistema assim, você está pegando o R2, está pegando X1, X2,
e está levando em x1 vezes isso, mais x2 vezes isso. São dois vetores em R3. Claramente, eles não vão gerar o R3. Então, a sua imagem vai ter menos vetor, vai ser menor que o R3. É altamente provável, é sempre mais provável, né, que dois vetores não estejam alinhados do que eles estarem alinhados. Então, se eles não estiverem alinhados, eles são linearmente independentes, vão formar uma base desse espaço, desse subespaço, que não é o R3. Então, vai ser um subespaço. É sempre bom, se der para pensar no R3, é legal porque você pode ver um plano passando pela origem. Ele é um subespaço gerado por dois vetores dentro de R3, mas ele não é o R2. Tá? Pode ser uma coisa assim. Então, vamos dizer, se você sabe que os seus vetores que interessam a você estão num espaço gerado por dois caras, se você tiver um milhão de caras nesse espaço que interessam a você, em vez de guardar 3 milhões de coordenadas, vale a pena guardar 6 coordenadas desses caras e mais 2 milhões, 2 para cada um dos outros vetores, se você puder escrever como combinação desses aqui. Assim, ainda de uma maneira nebulosa, mas é uma economia. Né? Então, esse espaço é a imagem. Tem um outro subespaço que é interessante, que é o seguinte. Considera o conjunto dos x pertencentes a Rn, tais que A1, x1, esses x aqui são x1, xn, A1, x1 mais A1n, xn igual a 0, até AM1, x1 mais AMN, xn igual a 0. Repara que se você tiver um x assim e um y assim, se você somar o x com o y, digamos que você tenha A1, y1 mais A1n, yn igual a 0, AM1, y1 Bom, primeiro que se você multiplicar esse x por 2, cada equação dessa sai multiplicada por 2 e continua dando 0. Então, qualquer múltiplo desse cara que está nesse conjunto aqui, vai estar nesse conjunto. E se você tiver dois caras que são soluções do sistema homogêneo, se você somar os dois, na verdade é como se você somasse esses dois sistemas, assim, equação a equação. E aí continuava dando 0. Quer dizer, você vai ter A1, né? Quando você soma, você faz... Porque você fica com A1, x1 mais y1, mais A1n, xn mais yn. Isso aqui é A1, x1 mais A1n, xn, que é 0. A1, y mais A1n, yn, que é 0. 0 mais 0, 0. E assim com todas as outras equações. Então, o conjunto das soluções do sistema homogêneo é um subespaço. Você soma duas soluções do sistema homogêneo, é uma solução do sistema homogêneo. Multiplica por um número, também é uma solução do sistema homogêneo. Só que esse não vem de fábrica com um conjunto de geradores. Olhando assim, a gente não conhece, em princípio, ninguém que está nesse conjunto. Mas é fato que ele é um subespaço. Então, tem uma base aí, esse cara tem uma base. Tem uma dimensão e tal. Agora, imagina, tem uma outra coisa interessante que é o seguinte, imagina que você tem, então vamos chamar esse cara de núcleo, né? Então, o núcleo sei lá, do sistema
é o conjunto dos x pertencentes a Rn, tais que t de x igual a zero. Quer dizer, são os caras que são levados em zero aqui, por essa transformação. Vou chamar esse cara de N. Também conhecido como... vou deixar assim mesmo, N mesmo. A N de T, quer, tem um quer de kernel. Bom, o interessante é o seguinte, imagina que você tem um certo B aqui, e você acha um certo... Não é de B? B. E você acha um certo A aqui, que é levado em B. Então, imagina que você tem isso, né? A1 mais A1N, AN igual a B1, a M1A1 mais AMN, AN igual a BM. E que você também, agora pega um cara qualquer aqui, um X pertencente a N. Então, quando você substitui X aqui, dá tudo zero. Então, se você pegar A mais X e jogar aqui, o que vai acontecer? Vai dar isso daqui correspondente ao A, que dá B, e mais a parte do X, que vai dar zero. Então, o A mais X também vai em B. Tá legal? Vou fazer um desenho em R2, hein? Meio ousado. Vou fazer... Imagina o seguinte, a gente pode preencher com números isso. Mas imagina assim, que você tem aqui o E1, aqui o E2, e aí o E1 veio parar aqui, e o E2 veio parar aqui. Então, o ε1, que é igual a A11, A21, e o ε2 é igual a A12, A22, e ele é igual a alguma coisa, um certo K, ε1. ε2 igual a K, ε1. Então, o conjunto imagem é esse conjunto aqui. Eu digo uma coisa. É claro que tem sempre, o sistema homogêneo sempre tem uma solução, que é o zero, né? Esse cara daqui sempre vai aqui no zero. Mas eu digo que já dá para provar que tem um cara não nulo. Digamos assim, que a figura é essa, ε1 e ε2 são não nulos. Tem um cara diferente de zero aqui que vai no zero. Porque olha só, o ε1 está aqui. Ele veio de onde? Ele veio do E1. Claramente, né? Quer dizer, se eu pegar no meu A11, A21, A12, A22, se eu multiplicar isso por 1, 0, dá esse aqui. Se eu multiplicar por 0, 1, dá esse aqui. Então, é como se dizer assim, ó, o E1 veio parar aqui, o E2 veio parar aqui. E quando eu faço, se eu fizer isso assim por x1 vezes 1, 0, mais x2 vezes 0, 1, multiplicar por isso, vai dar x1 vezes ε1, esse aqui vai
x1 ε1 mais x2 ε2. Tá legal? Tá. Tá? Porque isso, na verdade, é o x1, x2. Eu tenho como fabricar um zero aqui, assim, olha. Se eu fizer ε2 menos k ε1, isso é zero. Na minha hipótese aqui, é isso, né? ε2 igual a k ε1, então ε2 menos k ε1 é zero. Bom, mas esse cara veio do E2. E esse daqui, né, veio do KE1. Então, se eu pegar o cara aqui, ó, o menos K1, e aplicar, multiplicar aqui por A11, A12, A21, A22, isso vai me dar menos K ε1 mais ε2, que é zero. Oi? Não, mas o ε1 veio do E1. O K ε1 veio do KE1. Tá? De maneira que o que eu estou dizendo é que com isso eu fabrico, ó, o menos KE1 mais E2 vai no menos K ε1 mais ε2, que é zero. Então tem um cara aqui, né? 1 menos K, pode ser qualquer coisa. Vamos pensar, bom, o nosso K ali é positivo, então tem aqui um vetor 1 menos K. Esse cara daqui vai em zero. Se ele vai em zero, todos os múltiplos dele vão em zero. Agora, olha que interessante. Por exemplo, esse cara daqui, ε1, eu sei que o E1 foi nele. Né? Porque o E1 foi no ε1. Mas então, ó, se eu somar com o E1, qualquer cara que seja esse, mais um desse, qualquer vetor assim, vai aqui, no mesmo lugar. Não vou botar em branco para não confundir aqui, mas se eu pegar esse espaço paralelo aqui, então, qualquer um dessa reta branca, qualquer vetor que esteja na reta branca, ele é E1 mais um laranja. Por exemplo, esse aqui é E1 mais esse aqui que é laranja. Então, esse vai no ε1 e esse aqui vai em zero. E a soma deles vai no ε1. Bom, então, vamos dizer, cada cara dessa reta aqui corresponde a um elemento de K. Tem alguém que vai nessa reta. Só que cada vez, se eu pegar esse cara daqui e ele é a imagem desse, então todo mundo aqui vai lá. Está com cara o quê? De que o plano virou essa reta como? Cada uma dessas retas paralelas colapsou, virou um ponto e foi lá. Entendeu? Quer dizer, o sistema, o meu sistema é assim, eu tenho... Na verdade, isso é um fato algébrico simples, que às vezes a gente aprende no colégio, nem dá importância, porque é tão besteira. Não, você tem uma solução do sistema não homogêneo, ou seja, peguei o sistema não homogêneo, peguei ε1, é impossível. Ou peguei um cara qualquer aqui, B1, B2. Aí tem um cara que é solução do sistema não homogêneo. Aí eu somo com esse cara uma solução do homogêneo, que são esses caras aqui, e eu tenho uma outra solução do mesmo sistema não homogêneo.
Então, na verdade, quando o sistema, vamos dizer, quando a transformação é assim, que colapsa aqui, tem os caras que não têm solução, e quando tem um cara que tem solução, tem infinitas. Porque tem pelo menos uma solução não trivial aqui, então tem uma infinidade de soluções não triviais. Quando você soma elas com uma solução desse daqui, você tem uma infinidade de soluções. Mas mais do que isso, né, você tem uma... É como se você fatiasse o seu espaço aqui. Assim, cada fatia aqui corresponde a um ponto aqui. E a coisa mais legal é o seguinte: você tinha aqui dimensão 2. Você pegou uma coisa de dimensão 2 e jogou dentro de uma coisa de dimensão 1. Você perdeu uma dimensão. Então é razoável você pensar que cada um desses caras aqui tem que ser de dimensão 1 mesmo. De maneira geral, pensa só, imagina que você está com um sistema assim, com N equações e N incógnitas. Quer dizer, imagina que a coisa, em vez de ser assim, de R2 em R2, você está aqui com assim, com Rn em Rn. Aí você tem aqui o seu Rn. Deixa só o zero aqui. Aqui tem o Rm. Então aqui, só que você pegou esses N caras aqui, né? Pegou o x1 é 1 mais xn é n e levou em x1 a 1 a m1 mais xn a 1n a mn. Quer dizer, você pegou n vetores aqui em Rm. Pode ser que n seja menor que m, que n seja maior, ou não importa. Na verdade, o que importa é o seguinte: qual é a dimensão desse espaço aqui? Porque aqui tem n caras que geram, mas pode ser que n seja 17, mas na verdade 12 estejam só capengando ali na ponta esquerda, assim, já fez todas as substituições, o cara está lá, não está fazendo nada, só 5 é que estão contando mesmo. Então, isso é que importa saber. Então, você tem aqui a imagem. Vou fazer assim, né? Então, aqui é a imagem. Digamos que ela tem uma certa dimensão K. K tem duas propriedades, né? Primeiro, como você está em Rm, K é menor ou igual que M. Segundo, esse espaço é gerado por N vetores. Então, a base deles tem que ter menos do que N, ou no máximo N. Então, também K é menor ou igual que N. Está claro? Em física a gente programa vetores, né? Tipo, é algo parecido, né? Você pega uma coisa que tem dimensão x e y, você passa a contar ela tem uma dimensão. Eu ainda não estou falando em projeção, porque geralmente a gente pensa na projeção ortogonal, e a projeção ortogonal a gente precisa do produto escalar, que a gente ainda não falou, mas é mais ou menos isso, é como se você pegasse e projetasse tudo num... né? Aqui, vamos dizer, aqui tem dimensão K. Então é mais ou menos assim, você tem N dimensões aqui, e você baixou essa dimensão para K, porque K é menor ou igual que N. Tá? Digamos que seja menor. Então, para você pegar uma coisa de dimensão N, vamos dizer, 17, e reduzir para 5, você perdeu 12 dimensões. Então, a ideia é que você tenha subespaços de dimensão 12 que estão sendo apertados e virando pontos. Quer dizer, a ideia aqui
seria mais ou menos o seguinte, que o núcleo, quer dizer, os caras que são levados em zero, você já sabe que cada um desses caras aqui, né, cada um desses caras que você pegar aqui, ele corresponde a um cara aqui, mas na verdade, se o núcleo é assim, ele corresponde a uma coisa assim. Então, a ideia mais ou menos seria o quê? Pensar que aqui, se você pegar um subespaço transversal, assim, não precisa ser perpendicular aqui, até porque a gente nem falou em perpendicular. Pega um subespaço transversal aqui. Esse cara seja levado objetivamente aqui. E esses todos, cada retinha dessa vai sendo levada num ponto. Só que aqui não é retinha. Quer dizer, aqui, a ideia é que esse daqui teria dimensão K, igual a essa daqui, e que esse daqui teria dimensão N menos K. Porque aí você tem K aqui, N menos K aqui, tem tudo, e aí você colapsa assim. E isso é verdade. A gente tem até os meios para demonstrar isso. Basicamente, primeiro é observar o seguinte, né, que vamos pensar essa transformação assim como T. Se T de x é igual a T de y, né, observando que o T de x é isso, o T de y seria a mesma coisa aqui. Então, está claro que, se você fizer T de x menos y, vai ser T de x menos T de y. Então, T de x menos y vai ser igual a T de x menos T de y, que é zero. Quer dizer, dois caras, se você tiver um x aqui e um y aqui, forçosamente, o x menos y é um elemento daqui, que vai em zero. Ter a transformação. É porque, eu não sei porque eu estou aqui de operário desse curso. Então, tem uma lei que transformações lineares a gente só fala depois. A gente fala de sistemas lineares, mas não fala de transformações lineares. Eu não consigo. Então, eu estou fingindo que não estou falando de transformações lineares aqui. Então, estou dizendo, essa transformação está assim. Então, mas é a transformação que está... você tem um sistema e assombrando o sistema ali por trás dele é a transformação linear, que é essa aqui. Então, você tem essa transformação. Então, na verdade, é C e somente C, quer dizer, o T de x é igual a T de y, implica que o x menos y é um cara assim. Então, o y é o x mais um elemento daqui. E se você pegar o x mais um elemento daqui, o t dele vai ser igual ao t de x. Quer dizer, na verdade, essa nossa t tem duas propriedades básicas, né? T de x mais y é sempre igual a t de x mais t de y, e t de qualquer coisa, lambda x, é igual a lambda t de x. Essa transformação que faz isso. Então, você tem exatamente isso. Você tem um núcleo aqui, e aí para cada x você tem um subespaço afim, que é o x mais esses caras aqui. O núcleo passa no zero. Esse aqui não passa, outro não passa, não passa. São todos subespaços paralelos. Mas se fosse em R3, seriam retas paralelas, um feixe de retas paralelas, ou planos. E a imagem tem dimensão K. O que eu quero provar para vocês é que o núcleo tem dimensão N menos K.
Bom, é assim, ó, você pega esse cara, não sei se estou atropelando, pode fazer uma pergunta assim, tirar uma dúvida, dizer, porra, não estou entendendo o Schonger desse negócio, me explica de novo, qualquer coisa assim. Porque a nossa situação é assim, nós temos 7 aulas até a prova. Hoje é a nossa 3ª aula. Se eu demonstrar esse teorema, eu acabei a matéria. Aí, bom, tudo bem, a gente vai se divertir, fazer exercício, tirar dúvidas e tal, mas então não tenho nenhuma pressa em demonstrar isso agora. Que tal? Você podia mostrar em caso pequeno, por favor? Em quê? Caso pequeno. Tá, vamos fazer um R3, assim, né? Então, vamos fazer isso de R3 em R3, tá? R3. Vamos botar um exemplo mesmo, numérico, né? Vamos fabricar o exemplo, tá bom? Então, vamos botar a nossa matriz assim, ó. Vamos botar 3 vetores. Os 2 casos interessantes seria que, na verdade, os 3 vetores formassem um espaço de dimensão 2 ou um espaço de dimensão 1. Vamos fazer um espaço de dimensão 2. Então, por exemplo, aqui a gente bota 1, 2, 1, menos 1, 0, 1. Agora você faz 2 vezes esse mais esse. Então, 1, 4, 3. Tá? Então, esse daqui é 2 vezes esse, mais esse. 2 vezes esse, mais esse, 2 vezes esse, mais esse. Tá? Então, claramente, tem 2 vetores aqui que um não é múltiplo do outro, e esse terceiro é a combinação linear desses 2. Então, é assim que tá, né? Então, esse aqui é o epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Duas vezes a primeira coluna, mais a segunda, dá a terceira. Isso aqui é menos 1. Aqui é 4. Não, 2 mais 1, 3. 2 vezes esse, mais 1 vezes esse. Tá? Então, é isso aqui. Então, vamos dizer assim, a gente tem o R3, né? Aí a gente tem aqui, não vou desenhar meio errado, né? Está aqui o epsilon 1, está aqui o epsilon 2 e 2 vezes epsilon 1 mais epsilon. Aqui está o epsilon 3, e eles formam um certo plano aqui passando pela origem. Quem são os caras que são levados em zero? Eu estou imaginando, né, já que esse cara aqui tem dimensão 2, eu imagino que os caras que são levados em zero formam uma certa reta. Será que é uma reta? Você tem aqui, ó, quer dizer, o cara que é levado em zero ele tem que satisfazer x1 menos x2 mais x3 igual a 0 e 2x1 mais 4x3 igual a 0 e x1 mais x2 mais 3x3 igual a 0. Está claro que a primeira mais a terceira dá a segunda. Então, a gente pode dispensar uma dessas equações. Se você tem aquela ideia de que, bom, uma coisa assim, uma equação de planos, seriam 2 planos, a interseção de 2 planos é uma reta. Mas, talvez fosse interessante, né, a gente olhar para isso. Então, vamos dizer assim, podemos dispensar a terceira equação,
faz claramente a segunda menos a primeira dá a terceira. Então vamos olhar para isso assim. As soluções desse sistema. O que a gente pode fazer? Bom, a gente pode eliminar alguém aqui. Bom, já tem aqui 2x1, x3. Bom, a gente pode eliminar o x1 nesse daqui. Quer dizer, aqui a gente troca esse daqui, divide por 2, fica com x1 mais 2x3. Aí você elimina esse daqui, então fica x1 mais 2x3 igual a 0. Aí faz esse daqui menos esse daqui. Então, fica com 0 aqui, fica menos x2. Foi isso? Esse? Menos x3, né? Você fez esse menos esse. Tá? Igual a 0 também. Fiz a primeira menos a segunda. Fiquei com a segunda e com a primeira menos a segunda. Então, isso está me dizendo, aqui tem um parâmetro x3 aqui, que me diz que x1 é igual a 2x3 e x2 igual a menos 2x3, x2 igual a x3. Não, x2 igual a menos x3 aqui. Né? Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, usar t, parâmetro t, e você tem, os caras vão ser da forma, vou botar menos t aqui, 2t, t menos t. Tá? Então, as soluções desse sistema homogêneo são da forma t vezes 2, 1, menos 1. É uma reta passando pela origem. Tá? Pode ser 0 também, 0 é solução, né? Tá? Porque o sistema, quando a gente resolve, a gente vai eliminando coisas. Né? Então, aqui, essa aqui, ó, essa linha daqui não tem x1, essa daqui não tem x2. Então, é como se ficasse assim, né? Vamos botar assim, x2 mais x3, é isso aqui, o meu sistema. Então, isso permite que tem umas variáveis que ficam, x1 só tem nessa, x2 só tem nessa. E o x3 tem nas duas, você passa para o outro lado e escreve x1 e x2 em função de x3. Poderia ser uma situação maior, né, em que um certo número de variáveis ficasse assim e as outras ficassem sobrando, você passava para o outro lado. Então, essas K primeiras você escreveria em função das outras. Então, o número de parâmetros são essas variáveis que sobram aqui. Aqui sobrou um parâmetro. Então, aqui a gente tem vamos dizer, vamos pensar aqui que o epsilon 1 é 1, 2, 1. O epsilon 2 é menos 1, 0, 1. O epsilon 3 é 1, 4, 3. Né? E aqui a gente tem, do lado de cá, o 2, 1, menos 1. Esse cara daqui, 2, 1, menos 1, está sendo levado aqui em 0. Tá? Então, a gente tem exatamente essa situação. O núcleo tem dimensão 1, a imagem tem dimensão 2. Todo elemento de R3 vai ter uma imagem aqui, vai ser levado nesse plano. Se você pegar um plano qualquer que seja transversal a esse vetor, por exemplo, o plano horizontal, vai ter um elemento só desse plano que é levado
Né? Para cada, vamos dizer, sendo mais claro, você tem um cara aqui, B, tem um cara nesse plano aqui que é levado em B. É o único cara desse plano que é levado em B. Porque os outros caras que são levados em B são esse A mais os elementos dessa reta aqui. Todos esses vão aqui em B. Então é como se na verdade, você vê que não tem uma projeção. Claro, você pode escolher qualquer plano transversal aqui, que ele vai ser levado objetivamente nesse daqui. Essa a ideia, assim. Se ao contrário aqui fosse uma reta, a gente acharia um plano aqui. Vamos fazer esse exemplo também, né? Porque nós estamos com tanto tempo. Né? Vamos trocar aqui. Né? Em vez de fazer essa coisa ter dimensão 2, vamos fazer ter dimensão 1. Então vamos pegar. Tem aqui 1, 2, 1. A gente multiplica por 2, 2, 4, 2, multiplica por 3, 3, 6, 3. E aí está levando todo mundo agora. Está vindo aqui no 1, 2, 1. Quer dizer, a gente tem aqui, essa é a nossa imagem. Passa pelo zero aqui. Né? Aqui você tem o 1, 2, 1. E aí, olha para esse negócio daqui e vamos ver quem são os caras que são levados em zero. Então aqui você tem x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a 0, 2x1 mais 4x2 mais 6x3 igual a 0, x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a 0, e dá para ver que é tudo a mesma equação. Então você tem dois parâmetros. Você tem x1, né? Você tem aqui, se você usar parâmetros S e T, você vai ter o x1 vai ser menos 2S mais 3T, x2 igual a S, x3 igual a T. Tá? Estou chamando o x2 de S e o x3 de T. Isso daqui, ó, é a mesma coisa. Vou apagar aqui. Nesse caso agora, ó, a gente tem S vezes menos 2, 1, 0, mais T vezes 3, 0, 1. São dois vetores linearmente independentes que são levados em zero. Pode testar. E se você fizer 1, 2, 3 vezes, se você aplicar isso em menos 2, 1, 0, dá 0. 0, 0. Se você aplicar em 3, 0, 1, está errado aqui, né? É menos aqui, né? Tá? Menos 3 aqui, né? Tá? Então aqui, menos 3 dá 0 também. Assim, dois vetores linearmente independentes que estão gerando o núcleo. Então você tem um cara assim, que é gerado por esses dois. E aí, você transformou o R3, que era tridimensional, numa coisa unidimensional, e você teve que comprimir planos para perder duas dimensões. Tá? Mas está num nível assim, concreto, né? Isso não demonstra nada, só ilustra. A ideia central que demonstra é a seguinte, não sei se já posso demonstrar, quais são?
3h20, essas aulas não acabam. 2h20? 4h20? Nossa, essas aulas não acabam nunca. Né? Pô, eu não sei como é que... Eu estou pensando assim, a gente quer criar na matemática curso de engenharia matemática. Os professores da engenharia, alguns estão pentelhando a gente, não querem de jeito nenhum. E a minha proposta para a engenharia matemática é a gente dividir o número de horas de aula de todos os cursos por 2. Porque sobra muito tempo. E obrigar os alunos a estudarem, né, também. Vocês não têm tempo para estudar, você tem aula o tempo todo. Né? Então, vamos pensar a ideia geral da demonstração. A ideia é a seguinte, está aqui o meu Rn, está aqui o meu Rm. Aí aqui tem um cara que é o núcleo. Esses caras são levados aqui no zero. Aqui é o núcleo. Ele é um subespaço. Então ele tem uma dimensão K. O núcleo tem dimensão K. Então ele é gerado por N1, NK é uma base de N. São K vetores linearmente independentes em Rn. Rn tem dimensão N. Então eu posso pegar... Rn tem uma base de N elementos. É 1 até N. Esses caras geram espaço. Esses são linearmente independentes. Então eu posso pegar N menos K aqui, juntar com esse e ter uma base do espaço. Tá? Então eu vou chamar esses caras de εk mais 1 até εn. Então esses caras formam um outro espaço aqui. Esse espaço, sei lá, vou chamar esse espaço de E. Então aqui tem εk mais 1 até εn. E aqui eu tenho N1 até NK. Bom, não vou botar porque não cabe. Mas aqui estão os N's. Juntando isso tudo é uma base. Então, eu vou repensar a minha transformação assim, olha. Já que eles são uma base, se eu pegar um cara qualquer aqui, um X, ele é igual a x1n1 mais xk nk mais xk mais 1 εk mais 1 mais xn εn. Tá? Porque eu tenho a base aqui, ó, esses k mais esses n menos k, então o x se escreve como uma combinação linear deles. Quer dizer, é como se eu dissesse assim, ó, eu peguei o x aqui, aí ele tem uma parte dele que está aqui e outra parte que está aqui, assim, como se ele tivesse uma projeção aqui e outra aqui. Então o x tem uma parte laranja e tem uma parte verde. A parte laranja é isso aqui e a parte verde é isso aqui. Bom, mas todo x é assim. Então, aqui tem os caras que são a transformação T, faz isso, né? Tem o T de N1 até o T de NK, depois tem o T de epsilon K mais 1 até o T do epsilon N. Como todo mundo aqui é combinação linear desses caras, a imagem é combinação linear desses. Claro. Bom, mas esses aqui todos são zero, porque eles estavam no núcleo. Então só sobram esses aqui. Não, a dimensão do núcleo é K. Então esse cara tem dimensão K, mas o espaço todo tem dimensão N.
Então eu tenho K vetores aqui, gerando o núcleo. Então o epsilon K mais 1 para não gerar núcleo? Eu estou construindo, eu peguei esses caras aqui e faço uma base de N. Como eu posso completar ela até ficar com uma base de Rn, que tem N elementos, eu parei aqui em K e eu continuo K mais 1, K mais 1 até εn. Então aqui eu tenho N menos K, caras. E o que aconteceu? Esses daqui vão todos em zero. Então esses aqui geram a imagem. Então eu tenho aqui a imagem, está aqui o T de εk mais 1 até o T de εn. Eles geram a imagem. Se eles forem linearmente independentes, eles serão a base da imagem. Será que algum deles pode ser combinação linear dos outros? Quer dizer, será que T de epsilon I vai ser igual a T, vai ser igual a T1, T de epsilon K mais 1, mais TI, T de epsilon I de chapéu, mais TN, T de epsilon N? Quer dizer, esse cara daqui, que não está aqui, seria a combinação linear dos demais. Será que isso pode acontecer? Pelas propriedades que eu falei da transformação, significaria que o T de epsilon I é igual a T de T1 epsilon K mais 1, TK mais 1 aqui, né? TK mais 1, epsilon K mais 1, mais aqui TI epsilon I, mais TN epsilon N. Tá? Quer dizer, porque a transformação sai, os T's saem e entram na transformação. Então, esses caras aqui e o TI seriam levados no mesmo. Mas então, isso é a mesma coisa que dizer, eu também posso juntar esse aqui. Quer dizer, eu poderia dizer o seguinte, né? Que, na verdade, T de epsilon I menos esses outros caras aqui, TK mais 1, epsilon K mais 1, mais TI epsilon I, chapéu, mais TN epsilon N, isso é zero. Quer dizer, eu coloquei botei o T para fora aqui, depois eu posso juntar esse e dizer, esse cara todo vai ser levado em zero. Eu estou usando essas propriedades aqui, ó, que T de x mais y igual a T de x mais T de y, e que T de lambda x é igual a lambda T de x. Em particular, eu estou dizendo também que T de T1 V1 mais TJ VJ é igual a T1 T de V1 mais TJ T de VJ. Bom, mas e aí? Se esse cara é elevado em zero, é porque ele está aqui. Mas não pode, né? Porque, olha só, se esse cara está no núcleo, então, epsilon I menos TK mais 1, epsilon K mais 1, mais o cara de chapéu, mais TN epsilon N, como ele está aqui, ele tem que ser uma combinação linear dos outros. Quer dizer, ele tem que ser T1 N1 mais TK NK. Aí eu pego esses caras todos, passo para lá, e o εi fica sendo combinação linear dos outros. Mas esses caras formam uma base.
Nenhum deles é combinação linear dos outros. Quer dizer, esses todos aqui formam uma base. Então o epsilon i não pode ser combinação linear dos outros epsilon e mais os n's. Então isso não pode acontecer. Ou seja, nenhum desses caras pode ser combinação linear dos outros. Ou seja, eles são linearmente independentes. Então a dimensão, esse espaço E aqui, né, a dimensão de E é igual a N menos K. E então, ó, o meu Rn está aqui, o núcleo tem dimensão K, e a imagem tem dimensão N menos K. Sempre. Quer dizer, se o núcleo tem dimensão K, a imagem tem dimensão N menos K. Esse é o teorema do núcleo da imagem. Chamar de... Posso esclarecer detalhes obscuros, eventualmente. Tá beleza? Não, se alguma coisa aqui que eu falei ficou meio esquisita assim. Né? Se ele quiser esclarecimento, eu apago tudo e escrevo só o enunciado. E pronto. Vamos dizer, eu usei todas as coisas, mais ou menos, que a gente fez até agora, né? Porque eu peguei, pensei, o meu sistema, então, corresponde a uma transformação T, que tem essas propriedades, em particular tem essa aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei o núcleo, os caras são levados em zero, é um subespaço. Então tem uma base, tem dimensão K, tem uma base com K elementos. Essa base eu posso completar com N menos K elementos para formar uma base de Rn. Aí todo elemento de Rn é uma combinação desses todos. Quando eu faço a imagem dele, é a combinação das imagens desses caras. Só que esses todos estão no núcleo, vão em zero. Então, na verdade, a imagem fica sendo combinação linear das imagens desses caras aqui. E em seguida eu mostro que não só esses são linearmente independentes, como as imagens deles também são linearmente independentes. Porque se não fossem, eu ia achar uma combinação linear desses caras que ia estar no núcleo. E uma combinação linear desses caras não pode ser uma combinação linear desses caras aqui, a menos que seja tudo zero. Tá? Porque, tá certo? Ó, como esses caras são linearmente independentes, eu não posso ter isso daqui igual a isso daqui. A menos que todo mundo seja zero. Porque se um for diferente de zero, eu isolo ele e ele fica sendo combinação linear dos outros. Então, é o teorema do núcleo da imagem. Vamos ver como é que eu vou enunciar ele sem falar de transformação linear. Eu não sei o que é imagem. Bom, assim, a imagem é o espaço gerado pelas colunas. Então, o núcleo, sistema, A11, AM1, X1, mais A1N, XN mais AMN, XN igual a Y1. Então, a imagem é igual a espaço gerado pelas colunas da matriz. Chama a matriz de A. A é igual a
AIJ, que é A11, AM1, A1N, AMN. Então, a imagem é o espaço gerado pelas colunas aqui. Né? Esse cara daqui está em RM, porque as colunas são vetores de RM. Né? E o núcleo é o espaço dos X soluções, vou chamar assim, o espaço das soluções do sistema homogêneo. São os caras que vão em zero. E o teorema diz, o teorema do núcleo da imagem, ele diz o quê? Que a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo é igual a n, que é a dimensão do meu espaço original. Do Rn, né? Porque a minha transformação é de Rn em Rm. Então, eu tenho um espaço de dimensão n, eu perdi K no núcleo, fiquei com n menos K na imagem. Então, grosso modo, eu olhei antes de vir para a aula um e-mail que o cara mandou dizendo o que ia ser a matéria da primeira prova, eu acho que já fiz tudo. Agora a gente pode fazer exercício, fazer tudo de novo, fazer, sei lá, qualquer coisa. Né? Pegar provas de... treinar para a prova, fazer provas de anos anteriores. Eu não participei da elaboração de nenhuma, não tenho nenhum compromisso. O senhor falou que botou o índice no site, né, não, é que é o seguinte, eu estou filmando essas aulas, então as duas primeiras já estão no site. Aí, uma coisa que é absolutamente insuportável é assistir em sala de aula, você ainda assiste porque é constrangedor você estar em sala de aula. Bom, você pode ficar fingindo que não está, que está assistindo, dormindo, fazendo outra coisa e tal. Mas você na sua casa, você parece que nem um babaca na frente do monitor, ficar assistindo aquela porcaria é insuportável. Né? Mas aí tem maneiras de assistir. Você pode botar a velocidade 1,5, melhora, um pouco mais rápido, 2, se você for, né? Ou uma coisa que é útil é o seguinte, eu peguei a primeira aula, quero fazer isso em todas, mas dá um trabalho da porra, né? Porque você tem que assistir a aula toda, devagar, parando, e fazendo um índice. 13 minutos e 47 segundos. Dimensão. É legal para você, eventualmente, ter que assistir a aula ou não, você diz, o negócio de dimensão, vai lá, clica, vê, essa dimensão e tal. É meio bagunçado, porque eu falo a mesma coisa várias vezes e tal, mas tem lá. Então, a ideia é que cada aula tem o índice. Né? Ainda agora, o YouTube ainda tem essa facilidade que você ainda pode mandar para o outro o vídeo já abrindo naquele negócio. Dá uma olhada, o cara te pergunta o negócio, dá uma olhada nesse negócio aí. Eu não entendi não, mas se você entender, ótimo. Né? Então, tem as aulas do ano passado, que eu fiz tudo no plano primeiro, mas não tem índice. Botei umas listas de exercícios do ano passado, mas também... Bom, depois fiz em RN. Tem umas listas de exercícios que eu botei do ano passado, múltipla escolha, que depois eu resolvi. Então, os exercícios todos resolvidos no quadro. Assim. E é isso. A gente podia isso. Vamos, sei lá, fazer na próxima aula a primeira prova do ano passado.
primeiro semestre, segundo semestre. Foi isso que a gente fez até agora. Tem que resolver o sistema, aquele método de resolver o sistema escalonando e tal. Escalonamento é isso, você vai eliminando, né? Tem alguns detalhes, eventualmente. Tem uma coisa que é legal, eu acho que eu entendi que não estava, mas cada uma dessas operações que a gente faz, porque quando você elimina, né, você faz o quê? Você pega uma equação e eventualmente você multiplica ela por um número. Isso corresponde a multiplicar a esquerda por uma certa matriz, que tem lá aquele número, uma certa posição na diagonal. Eventualmente você pega uma linha e soma com um múltiplo de uma outra. Isso também corresponde a multiplicar por uma matriz. Eventualmente você troca, a gente não troca a posição das colunas, mas pode trocar a posição de linhas. Isso também tem uma matriz. Então, o processo de escalonamento corresponde a pegar a matriz do sistema e ir multiplicando a esquerda por uma série de matrizes de certos tipos especiais, e o objetivo é ficar com uma matriz identidade, em todas. Ou então alguma coisa assim, né, que seja cheia aqui em cima, triangular superior, porque aí esse cara você resolveu e aí você sobe. Então é meio bobo assim o processo, mas é interessante porque justamente por ser bobo é uma coisa programável que dá para entender, né, bem. Assim. Oi. Acho que no site deveria ter, né? Não sei. Coisa o quê? Não, lá tinha uma listinha lá que tinha que resolver. Tem aquela distinção do mas é que não, porque tem o site da matéria desse período, né? Que tem uma das coisas que tem lá remete para o site que eu fiz no semestre passado para a minha turma. Mas em algum lugar deve ter as provas de anos anteriores. Hã? Tudo bem, mas deve circular por aí. Eu acho que seria uma ideia, né? A gente ir para ir tomando a manha, sei lá, porque são sempre os mesmos caras, que fazem, então eles já devem ter um padrão lá de prova. As datas já estão lá no site também? É que na questão da lista, tipo, se vai ter lista, se não vai ter lista, você não sabe. Até agora, não sei de nada. Eu caí meio de paraquedas no curso. Então, beleza, é isso, né? Qual é o site que tem esses vídeos? Os vídeos... É o site oficial, agora tem um link de lá. Ou se você entrar no meu canal no YouTube... no meu canal no YouTube tem uma série de playlists, uma delas é Álgebra Linear, o FRJ 2018, que por enquanto só tem 2 vídeos, que são as 2 primeiras aulas. O meu canal, sei lá, é alguma coisa C. Felipe Acker. youtube.com, sei lá o quê. Um outro caminho é o caminho www. Não, é o site Google. Acho que é barra, né? Matemática. .frj.br. Acho que isso aqui. Porque aí tem algumas disciplinas desse período que estão linkadas lá. Uma delas é a álgebra linear, aí você cai na página da álgebra linear. Tem vários caminhos.